Olá, pessoal. Esse é o EHS Cast, um podcast que tem no seu coração trazer conversas que fortalecem uma cultura de segurança. E para isso, a gente tem trazido nessa conversa, na verdade esse é o segundo episódio, mas a gente tem trazido nessa conversa pessoas que na sua história entenderam EHS como valor e trouxeram isso e praticam isso na nossa companhia, na Johnson Controls. Para essa conversa hoje, nós trouxemos o Herbert. Herbert, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E é um prazer poder compartilhar um pouco desse tempo com você e aprender um pouquinho mais com você nesse podcast. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar ouvir a sua história. Temos também conosco a Winnie, que veio para dar mais sabor nessa conversa, para deixar essa conversa muito mais interessante. A Winnie, ela é engenheira, trabalha com segurança do trabalho, trabalha com EHS. Ela vai poder falar um pouquinho dela, mas a Winnie trabalha na Johnson Controls também, na unidade de negócio, na Sensormatic, lá em Sorocaba, né? Herbert, você tem uma história toda em telecom, né? Começou a sua carreira em telecom até hoje, por 8 anos na Johnson já, passando pela NET, passando pela Líder Telecom, né? E eu queria que você contasse um pouco mais sobre você, que você falasse um pouquinho mais sobre você. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Acho que é uma oportunidade imensa estar aqui falando sobre segurança. Falando de segurança, né? Porque na nossa rotina a gente não para falar, para conversar, para praticar, para trocar experiência sobre isso. Então, assim, Verdade. Parabéns pela iniciativa de vocês. Até para o Fabrício, meu amigo aí, que vem incentivando e patrocinando esse projeto. Então, parabéns por tudo que vocês estão movimentando. Tá? Obrigado, Herbert. Obrigada. Bom, em relação à minha história, ela é um pouco comprida, né? e acho que eu vou contar aqui um pouco do que as pessoas não sabem. Mas, bom, eu iniciei minha carreira já em eletrônica, fiz técnico em eletrônica, então eu tive que fazer um estágio para praticar isso, para ganhar o certificado, enfim. E comecei lá fazendo manutenção de câmeras. E Uau. não era nem a câmera digital ainda, era aquela câmera com filme. E, nossa, tomei muito choque no capacitores de flash. E foi bem bacana, foi uma experiência bacana, foi inclusive muito próximo daqui, na Vanhandava. E numa das entregas do certificado, lá na escola técnica, eu vi que tinha vaga aberta para técnico na NET. E aí fui dar uma olhada para ver o que era. E fui aproveitando, entrei na dinâmica, foi passando, enfim, me contrataram como auxiliar técnico, porque ainda não tinha finalizado O curso técnico. curso. Ah, que legal. E aí entrei como auxiliar técnico, que basicamente era segurar a mala do técnico, auxiliar naquelas funções um pouco mais simples. E, bom, finalizei o curso, virei técnico 1, fui promovido a 2, 3, dei treinamento. Com 20 anos, se eu não me engano, eu virei coordenador da área de manutenção da NET. Se eu não me engano, era o mais novo coordenador, né, de idade. Que legal. Fazia gestão de mais ou menos 15 a 20 pessoas. E lá na NET era muito dividido, segmentado pelas regiões, né? Então, regiões de mais complexidade. Por exemplo, eu comecei na saúde e fui parar no Morumbi. Então, lá no Morumbi, cheguei a atender celebridades, artistas, jogadores de futebol, Palácio do Governo. Uau. E até que eu recebi um convite para ir para a área de instalação. Na área de instalação é muito mais complexo, né? Então, a gente deixa uma mão de obra própria para gerir terceiros, gerir outras empresas. E aí passei a fazer gestão de toda a instalação de São Paulo. Eram mais ou menos 10 empresas com 500, 600 técnicos. A gente fazia por dia cerca de 1.000 a 1.200 instalações por dia. Uau. Então, era muita gente, muitos processos, muita movimentação. E, bom, com isso, fui me destacando e recebi o convite da Líder Telecom para startar toda a operação do interior pela Líder Telecom, né? Então, é uma empresa que presta serviço para empresas de telecom e eles precisavam expandir. Você foi morar no interior? Eu continuei morando em São Paulo, mas minha vida era viajar. Nossa. Tive que startar 7 bases operacionais pelo interior de São Paulo, então minha vida era
contratar pessoas, viajava de noite para não perder tempo de trabalho, contratava, falava com o cliente, criava toda a parte operacional, processual. Então, durante esses anos da minha carreira, eu viajei bastante e foi uma loucura, né? Imagino. Cidades diferentes, 600 pessoas que eu contratei, era uma operação gigantesca. Até que em 2018 eu recebi o convite para participar do processo seletivo da ADT. E assim, me encantei pelo desafio. Era uma situação bem desafiadora para a parte operacional, para a parte de serviços técnicos. Era o que eu já era especialista, então abracei a ideia, abracei o desafio e aqui estou, né? Então comecei como serviços técnicos, gerente de serviços técnicos em 2018. Acho que eu tinha 30 anos, se não me engano. E aí fui absorvendo outras áreas e agora, recentemente, em outubro de 25, eu recebi essa proposta para assumir como Country Manager da DT Brasil. Que legal. Então, hoje, o Herbert ele é responsável pela DT Brasil. Exatamente. E há, sei lá, 8 meses aí? 6 meses? 7 meses, né? 7 8 meses? sim. Que legal, que legal. Gente, a Winnie tá aqui. A Winnie, ela trabalha há 5 anos, Winnie, na Johnson? Há 5 anos, mas em 2018 também eu estava na ADT, estagiando em segurança, então eu lembro exatamente da entrada do Herbert. E eu queria entender um pouco do seu impacto cultural de segurança comparado às empresas anteriores que você estava trabalhando e quando você entrou na ADT também. Qual é a diferença, Sim, né? essa é uma excelente pergunta. Bom, eu vim de telecom, gente. E telecom, vamos colocar que 90% do serviço a gente tem o risco operacional. Eu trabalho em altura. A gente trabalha na rede aérea e quando eu venho para uma Johnson Controls que preza pela vida do colaborador, preza pela vida das pessoas, é um grande choque. É de se admirar e tirar o chapéu por toda essa cultura. Então, é muito fácil você se adaptar ao certo, né? Então, é muito bacana. Aqui não existe jeitinho para segurança, não existe um jeitinho para o risco. E isso foi muito bom de ver que a Johnson, que a DT se preocupa com isso. Hoje, quais os principais riscos que tem telecom? Você entende? Olha, na verdade, na vida a gente tem risco em tudo, né? Telecom, eu vejo que o principal é o trabalho em altura. Então, todo técnico de telecom carrega uma escada de 6 metros e a manutenção, assim, é constante na rede, né? Então, Sim. Inclusive, parte da minha história e até o contato com segurança veio de uma escada, né? Então, isso é o que eu vejo de telecom. Elétrica? Parte de energia elétrica? Elétrica eu vejo que é algo que evoluiu muito em telecom, porque as construções das casas, dos imóveis já estão muito segmentadas, né? Então, a parte de elétrica, ela tem um circuito apartado da parte de comunicação. Então, eu vejo que é um risco que... É bem controlado, né? Bem controlado, sim. Que legal, que legal. Você foi falando a sua história, e a gente que te conhece, a gente percebe... Bom, essa é a minha perspectiva sobre você. Percebo que você tem 2 características bem legais, que é a parte humana, de pessoas, e a parte técnica, né? Eu te vejo como uma pessoa bem humana e bem técnica. E agora, você contando essa história, você falando que você foi técnico até chegar a essa posição de gerência, faz sentido, né? Você conversa com quem viveu, tá vivendo o que você viveu, né? E eu entendo que para a segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, esse valor humano é o primeiro passo no caminho. Porque se a pessoa ela não percebe que a vida dela importa para você, ela vai fazer por fazer. Ou ela vai fazer porque você tá mandando, né? Como que é isso, Herbert? Como que é essa... Como que você vê o trabalhador? Como que você alcança o trabalhador? Como que você chega, né, no profissional e estabelece essa relação mais humana, essa relação, né, que eu percebo que você vai passando pela empresa, você vai conversando com todo mundo, vai cumprimentando todo mundo. Eu lembro que você chegava
né? Quando você era gerente da área, você cumprimentava todo o time, né? Então, Sim. é uma característica sua, né? Mas como que é? Como que você despertou para isso? Como que isso aconteceu e os frutos disso? Bom, para responder essa pergunta, eu tenho que ir um pouco além da história, né? Um pouco além do... Acho que tem a questão da essência também, né? Acho que a gente não trabalha com colaboradores somente, né? Tem sim um Sim. profissional do outro lado, mas também tem uma pessoa. Tem uma pessoa que tem história, tem uma pessoa que tem outras experiências, coisa que talvez você não conheça, tem uma família, tem uma pessoa com problemas. E eu acho que isso é importante, né? A gente reconhecer que a gente não trabalha somente com profissional. Que A legal. gente trabalha com pessoas. Que legal isso. E isso eu fui vendo, né, de acordo com a experiência mesmo. Lógico que lá atrás, quando eu comecei como coordenador, eu não tinha tanto esse tato. Você sai de uma cadeira que você é especialista para passar para a gestão, e tem esse tempo de adaptação. Existe esse tato que você tem que ter para com as pessoas. Que legal. E isso eu fui aprendendo. Então, se você me perguntar de onde vem de todas as experiências boas e ruins que eu tive ao longo da minha carreira como gestor. Você foi sendo formado dessa forma, né? Que legal. E outra, né, assim, falando até sobre gestão, teve uma mudança de gestão enorme, assim, falando do mundo, não falando só de Johnson, não falando só de NET. Acho que o mundo também sofreu uma mudança. Então, a adaptação faz parte dessa personalidade, dessa necessidade dos gestores. E eu acho também que tem tudo a ver com a forma da Johnson pensar, né? A forma que a Johnson pensa nas pessoas é diferenciada e eu acho que as pessoas percebem esse valor, né? E os funcionários também sentem isso, eles sentem que tem a voz ativa. Eles sabem que trazendo sugestões, experiências até deles também, a gente também leva em consideração. Então, a abordagem que a gente vai aplicar algum tema, ou até mesmo aqui, é um exemplo. É uma outra forma que a gente encontrou de falar sobre segurança também, com a ideia que alcance todo mundo. É verdade. Tá, Herbert, você está falando da sua história, mas você tem alguma... Você lembra de alguma coisa, né, em segurança do trabalho, que você viu que a aplicação dessa ferramenta ou dessa prática mudou assim a vida das pessoas? Produziu mudança de vida nas pessoas? Produziu mudança de forma de trabalhar, que isso foi mais saudável para as pessoas? Bom, eu consigo citar algumas, né? Mas vamos falar um pouco da experiência que eu tive. Acho que o primeiro contato que eu tive em relação à prática, em relação à segurança de trabalho, foi numa escada, né? Então, eu tive o treinamento de segurança de trabalho, sabia utilizar os EPIs, sabia utilizar os EPCs, fiz toda a parte prática, só que numa situação lá em cima da rede, a sapata da minha escada caiu. Ela quebrou, na verdade, né? Então, ela saiu e a escada foi pro chão. Se eu não tivesse com todos os EPIs, certamente eu teria um acidente bem grave, porque eu iria cair de 5, 6 metros de altura. E aí eu vi lá como técnico o quanto que isso é importante. E eu comecei a entender que é uma questão de treinamento. Você adaptar seu cérebro, você adaptar a sua maneira de ver a situação, de ver aquele momento com análise de risco. Então, como que você olha um ambiente e você consegue identificar as possibilidades de risco? Então, aí foi uma prática que eu vejo que a gente... eu depois como gestor fui adaptando no modelo de fazer a gestão das pessoas, de fazer os processos, de criar os processos para fazer esse treinamento, né? Sim. E quando entrei na ADT, na Johnson Controls, isso fica cada vez mais claro, né? Então, com cada processo que vocês criam, cada campanha, o paripense, a paralisação imediata em frente ao risco, eu acho que são ferramentas que vocês oferecem para os trabalhadores de realmente oxigenar, pensar de uma forma diferente. O paripense de, cara, antes de começar qualquer tipo de trabalho, deixa eu fazer essa análise. Isso tem que ser, e vocês fazem muito bem isso, né? Vocês incentivam a fazer a todo momento. Que legal. Vocês incentivam a fazer
a cada atividade do técnico, por exemplo, ou a cada atividade do escritório, a entrada no banheiro, a entrada na copa, essa avaliação, ela é muito importante. Eu acho que é uma questão de treinamento, sim, que é muito importante. E falando também de outras práticas que a Johnson pratica, o PAF, por exemplo, é um recurso muito importante, que também cuida da segurança, também cuida da saúde mental das pessoas, isso da qualidade de vida. O que a gente está fazendo também na ADT, que a campanha com o Unique Skill, de oferecer para as pessoas a possibilidade de estudar, também é uma outra forma de valorizar isso e olhar para as pessoas de uma forma diferente, fazer as pessoas terem o contato de que a vida está sendo valorizada ali, independente, não é só por segurança, também é por saúde, também é pelo bem-estar. Então, acho que esse caminho que a gente está seguindo como empresa faz todo sentido. É encantador ouvir você falar, porque é na prática o que realmente a gente acredita, que vai muito além do muro da empresa. A gente pensa no futuro desse profissional, no impacto que vai ter com a família também, porque o PAF também está lá vinculado à família também, e é o que a gente quer que todos os funcionários vejam dessa forma. Sim. Herbert, última pergunta, antes da gente finalizar esse bate-papo aqui. O nosso tema é conversas que fortalecem uma cultura de segurança. E a gente tem entendido que a gente precisa falar sobre segurança, sobre saúde, sobre meio ambiente e deixar isso ser natural para as pessoas. E deixar que isso ocupe as conversas das pessoas. E a gente dá muito treinamento, a gente ministra palestras. Na sua opinião, como que a gente trata esse tema de forma que as pessoas elas possam trazer para a vida delas? Como que a gente pode viabilizar que as pessoas elas assimilem isso que a gente tem transmitido, inclusive essa conversa que a gente está tendo agora? Como que as pessoas elas podem... O que a gente faz para as pessoas assimilarem e elas praticarem isso de forma natural? Olha, é uma excelente pergunta e bem difícil, né? Porque seria muito mais fácil se todo mundo tivesse essa visão. E falando até de EHS, assim, como que a gente rompe uma barreira de que EHS não é só um criador de processo, um ditador de regras, talvez, e todo mundo enxergue EHS como aquele anjo bom, aquela voz lá do lado do seu ouvido que vai falar, tenta outro caminho, vai pelo seguro, talvez não valha a pena correr o risco. Então, a pergunta é excelente porque, assim, não existe, na minha visão, né, uma receita de bolo. Eu acho que a questão mesmo é dessa consistência que vocês têm de conscientizar as pessoas, de mostrar o valor da vida. No fim do dia, acho que todo mundo quer chegar em casa, quer curtir a vida real, né? A família, o amor, enfim. E eu acho que isso é o mais importante para todo mundo ter essa consciência. E acho que olhando para as pessoas e até olhando um pouco para a minha história, eu já tive situações ruins profissionalmente. Acho que as piores foram em relação à segurança. Né? Até como gestor, tratar um caso de um acidente grave, um óbito, é muito difícil. É muito difícil. Sim. E em um dos casos, eu tive dois. Infelizmente, eu tive dois. Foram dois bem difíceis. E aí, nessa experiência que eu tive, que foi a pior da minha carreira, foi fora da Johnson Controls, eu tive que socorrer um técnico, um funcionário. E uma das frases que ele me disse, o óbito aconteceu com uma terceira pessoa, uma das frases que ficou gravada na minha cabeça, sim, foi que ele daria tudo da vida dele para voltar com um pouco no tempo e ter praticado o que ele aprendeu, os procedimentos. Então, é uma das frases que eu nunca mais quero ouvir. Então, como que cada pessoa pode esquecer a pressa, esquecer o cansaço, esquecer tudo que te faz evitar a questão de evitar os riscos. Então, eu vejo dessa forma, tá, Diógenes? Eu vejo que é uma questão de como que cada pessoa pode valorizar a vida. E não é só no trabalho, não é só dentro do escritório, não é só executando alguma tarefa, mas no dia a dia, no trânsito, como que de repente você tomar uma fechada, você quer discutir, mas que aquela discussão vai trazer
na sua vida, ou um motoqueiro, ou alguém que te ultrapassou, você quer revidar, mas aqueles 5 segundos vão fazer diferença no quê? Pode fazer diferença muito negativa, Exatamente. E podem te tirar coisas. né? Então, assim, vale a pena? Vale a pena a gente assumir o risco em prol do quê? Da pressa? Cara, muito legal, Herbert, isso que você está trazendo, porque é uma mensagem de conscientização forte, né? E no final das contas, a análise de risco, ela precisa estar em todo momento na nossa vida, né? É no trabalho, mas também é na nossa vida lá fora, né? No que a gente está fazendo para a nossa vida. E dá pra ver que você vive a segurança na prática, no dia a dia mesmo. E sem dúvidas isso faz um impacto direto na sua equipe. Eu poderia citar diversos líderes da sua equipe que a gente também vê que tem esse comportamento diferenciado de segurança. Aline, Anderson, enfim. Com certeza. Desculpa, gente, não vou citar todos, mas eles também nos procuram para falar sobre situações, trazer sugestões, porque os funcionários também têm a voz ativa. Então, entende que tem aí uma estrutura muito forte. Ah, bacana. Eu posso complementar um pouquinho, é difícil, porque a sua resposta foi muito boa, mas complementar um pouquinho a sua resposta, dizendo que uma das formas que a gente naturaliza segurança do trabalho e as pessoas percebem a prioridade é fazendo uma coisa que você faz quando você vai fazer uma reunião com todo o time, você traz o primeiro assunto como o de segurança, Sim. né? Em algumas reuniões você tem esse hábito, né? E as pessoas, quando elas veem isso, poxa, tem vários assuntos sendo tratados, mas por que sempre segurança em primeiro, né? Porque segurança precisa, né, tá em primeiro, né? A gente precisa fazer análise de risco antes de fazer qualquer coisa, né? E aí a gente vai produzir bem, a gente vai ter um bom resultado da nossa prática ali, né? Sim. Eu acho esse ponto que você trouxe muito importante, porque é uma prática da Johnson. Eu aprendi na Johnson isso. E o recado, o fim disso, né? O que a gente pretende com isso é mostrar que a vida importa. Então, não é questão do procedimento que a gente vai cobrar, do resultado, do trir, enfim. É a vida. Sim. Então, sim. É muito bacana isso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Herbert, muito obrigado por esse tempo. Winnie, muito obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. A gente tá lançando aqui o 2º episódio. E que episódio! Que legal. Muito obrigado. Gente, é isso. Curtam, compartilhem, manda para alguém esse episódio e isso vai fazer com que esse EHS Cast cada vez mais cresça. E mais uma coisa, nos comentários, coloca as questões que vocês querem fazer para os líderes da Johnson, tá bom? Até mais, gente. Até o próximo episódio. Tchau.